O óxido é uma função inorgânica que apresenta compostos que possuem em sua constituição apenas dois elementos químicos diferentes, independentemente da quantidade de átomos, sendo, por isso, compostos binários. Dos dois elementos químicos que formam o óxido, um deles obrigatoriamente tem que ser o oxigênio, e o outro um elemento qualquer. Além disso, na molécula do óxido, o oxigênio é obrigatoriamente o elemento mais eletronegativo. O óxido neutro apresenta a natureza molecular sendo formado por ligações químicas covalentes. Trata-se de um grupo de óxidos que não apresenta um número muito grande de representantes, tais como Aí, amiguinho, muito obrigado. Esse aí também é importante, meus amigos. Esse aqui tem tudo a ver com nossas vidas. Por que a ver com nossas vidas? Porque ele quer saber qual é o grupo dos óxidos que ele chama de óxidos neutros. Neutros. E aí, meus amigos, nós temos basicamente três, porque a água é neutra aqui, você talvez até já saiba disso. Mas ela nem entra muito nas questões de prova com relação a isso. Os três mais importantes são esses caras aqui, ó. CO é o monóxido de carbono, o NO e o N2O. Mas a importância deles, meus amigos, não é você somente memorizar que são esses três e marcar sua resposta. É saber também o seguinte, ó, que esse monóxido de carbono, que é o CO, ele causa muita morte no mundo, inclusive no Brasil, e recentemente aconteceram alguns casos por asfixia. Esse cara, meus queridos, adora a hemoglobina do sangue. Ele adora, porque a hemoglobina, ela ao reagir com o oxigênio que está no nosso sangue, ela faz o transporte natural. Quando você inala monóxido de carbono, ela acaba com a oxihemoglobina e produz uma carboxihemoglobina, que é uma substância que não vai mais produzir oxigênio. Sem oxigênio, a pessoa morre por asfixia. Então, essa aí é uma morte que acontece com as pessoas até dormindo. Por que dormindo? Tem países que o clima é a temperatura é mais baixa, você tem um clima mais frio, as pessoas geralmente dormem com lareira acesa, e aí a queima da madeira ela também produz monóxido de carbono. E quando o ambiente é fechado, corre-se um sério risco de inalar esse gás sem nem saber, e muita gente morre até dormindo. A pessoa tem aquela sensação de falta de ar, aquela coisa, e de repente já era. Então, tomar muito cuidado com esse cara, que ele é altamente perigoso, perigoso demais. O NO, ele é vasodilatador. Esse aí geralmente o pessoal utiliza em academia, quem malha, utiliza muito esse cara aí, que o pessoal chama de óxido nítrico. Esse cara, ele é responsável para poder aumentar a massa muscular, ganho de massa muscular. Quem malha geralmente compra muito desse cara, muito. E o N2O, esse é um anestésico, conhecido como gás hilariante, ou gás do riso. Quando inala-se esse cara, aí o cara geralmente fica dando risada, mas assim, não é ficar dando risada o tempo todo, é você colocar uma quantidade X que vai ocasionar isso. Quando você coloca a quantidade correta, que aí depende do seu peso, depende da sua altura, depende do médico que está lhe atendendo, ele vai colocar uma quantidade somente para anestesiar, para evitar que você precise de agulhas ou coisa do tipo. É só inalar o gás, o cara fica anestesiado e geralmente quem usa muito é dentista. Mas, para nossa prova, é saber que os três óxidos neutros que nós temos que conhecer são os que estão na letra E, que é o NO, o N2O e o CO, e somente isso. Agora é bom o cara saber como é que ele é utilizado no cotidiano, para poder o cara ficar ligado que essas coisas fazem parte de nossas vidas. Então, ser neutro, muita gente se confunde, eles assim, ó, neutro não faz nada. Não, neutro é porque não reage nem com ácido, nem com base, mas ele reage com outras substâncias do corpo, sim. O fato de não reagir com ácido ou com base não quer dizer que não reaja com nada. Então, os neutros seriam esses três os que nós teríamos.